Finalmente começou a 4ª temporada de Invencível e está impressionante. O primeiro episódio começa com o Invencível agora já quase completamente recuperado da sua luta contra o Viltrumita Conquest, destruindo alguns inimigos no espaço. Cecil está tomando banho, enquanto diversos outros super-heróis, inclusive o Oliver, irmão do Invencível, estão ao redor do mundo eliminando várias ameaças. Eve Atômica, a namorada do Invencível, também ajuda nessas batalhas. Todos esses super-vilões são derrotados e levados para a prisão. Um monstro gigantesco aparece, mas não deu tempo nem mesmo dos super-heróis atacá-lo, pois Invencível apareceu e o derrubou com um único golpe. Como tudo está sob controle, Cecil até mesmo parou para descansar e vemos que ao voltar para casa, Mark toma um banho e ainda fica pensando em todas as coisas terríveis que aconteceram. Ele para fazer um lanche, mas nem ao menos consegue comer, pois o celular tocou mais uma vez, é outra emergência. Antes de sair, ele tentou convencer seu irmão Oliver a ir em seu lugar, porém, o jovem disse que já trabalhou o dia inteiro lutando contra vários criminosos e não quer mais lutar contra ninguém. Mark insistiu, mas mesmo assim seu irmão não quis ir. A discussão entre os dois até mesmo acordou a mãe deles, que veio ver se estava tudo bem, e como não podia convencer seu irmão, Mark resolveu sair de casa para resolver o problema. Depois de tudo o que aconteceu, ele não pode descansar. Afinal, o mundo precisa do Invencível. Depois de um tempo, Cecil resolveu tentar convencer aqueles super-heróis a voltarem a fazer parte dos Guardiões Globais. Ele disse que a partir de agora tudo seria diferente, eles podem confiar nele, e todos acabaram aceitando voltar a fazer parte do grupo. Porém, agora o líder será um outro super-herói, escolhido pelo próprio Cecil. Rudy, que agora se chama de Rex, queria ser o líder pois ele é o mais inteligente de todos, porém Cecil disse que agora ele terá que reconquistar sua confiança. Enquanto isso, Invencível e sua namorada receberam um pedido de ajuda através da empresa deles, que oferece os serviços do Invencível. Quando chegou até o lugar, ele viu que as pessoas não tinham ligado pra ninguém. Na verdade, foi um vilão que fez isso. Esse é uma espécie de dinossauro que agradece ao Invencível, pois se ele não tivesse enfrentado tantos inimigos, as pessoas não teriam perdido a vida e o planeta ainda estaria sendo destruído pelo avanço dos seres humanos. Esse tal dinossauro quer que toda a humanidade acabe para que a natureza vença, e chamou o Invencível até ali para lutar contra ele. O dinossauro se mostra extremamente poderoso e consegue atacar o Invencível com golpes extremamente fortes. Ele até mesmo destruiu seus curativos metálicos, forçando o Invencível a removê-los de uma vez por todas. A luta continua, mas enquanto o tempo vai passando, Invencível se lembra que agora ele não pode mais permitir que ameaças poderosas continuem vivendo e está decidido a eliminar inimigos para proteger o resto do mundo. Por causa disso, ele vai destruir esse dinossauro, mas depois de dar o último golpe e se aproximar, o dinossauro simplesmente voltou a ser humano. Essa pessoa então explicou para o Invencível que ele se transforma nesse dinossauro à noite e não consegue se controlar, ou seja, ele é inocente, mas mesmo assim, Invencível queria destruí-lo. Porém, os Guardiões Globais chegaram nesse momento e conseguiram convencê-lo. Saindo dali, o Invencível foi direto até a casa da Eve para ter um jantar com ela e os pais dela. A mãe dela gosta muito do Mark, porém, o pai dela parece não gostar muito, afinal, em Chicago, quando tudo foi destruído graças à luta do Invencível, ele perdeu seu emprego. Mesmo assim, depois de falar coisas terríveis para o Mark, ele o chamou para fumar um charuto e conversar com ele. O homem então explicou que o Invencível colocou a vida de sua filha em risco várias vezes e por causa dele ela quase perdeu a vida. Porém, ele quer que Mark prometa que isso não vai mais acontecer e ele vai protegê-la de agora em diante. O dia foi muito ruim para o Invencível e quando voltou para conversar com a Eve, ela tentou fazer um copo de café para ele, porém o café estava com um gosto muito ruim e ela não entende por que seus cafés estão sendo construídos de maneira tão ruim. Ela nem percebeu que depois de colocar na pia, a caneca que ela acabou de construir com o café se desconstruiu. Enquanto isso, dois homens foram até o esgoto investigar alguns tubos que estavam entupidos e encontraram algo terrível. Os Sequids, aqueles alienígenas que vieram de Marte, estavam lá embaixo no esgoto e já tinham tomado o controle de vários corpos de seres humanos. Finalmente chegou a hora de atacar. Depois disso, uma espécie de alienígena chegou até o planeta Terra. Ela tem um cajado capaz de sugar energia elétrica e vai em direção à fonte de toda a energia
energia da cidade. Na manhã seguinte, vemos que o namorado da mãe do Invencível agora sempre dorme na casa deles, mas tem vergonha de sair enquanto os filhos dela ainda estão acordados. A mulher diz que ele não precisa ter medo de nada, e enquanto saía, Mark e Oliver viram que ele ainda estava ali dentro e o chamaram para tomar café da manhã. Eles já sabem de tudo que o homem faz com a mãe deles e não se importam com isso. Oliver diz que sempre escuta quando eles estão juntos, do mesmo jeito que escuta quando o Mark está junto com a Eve. O homem se sentiu aliviado ao perceber que eles não se importam. Depois disso, os alienígenas começaram a invadir a cidade e tomaram o controle de todas as pessoas que estavam por perto. Aquela mulher alienígena estava na planta de geração de energia, que é a maior dos Estados Unidos, e começou a sugar toda a energia. Oliver, irmão do Invencível, estava nesse momento recebendo seu novo uniforme. Invencível e sua namorada foram até aquela usina de geração de energia elétrica enfrentar aquela mulher alienígena. Cécio e seu grupo monitoravam tudo, mas quando viram a invasão de alienígenas no centro da cidade, resolveram mandar os Guardiões Globais até lá, pois essa é a prioridade. Vemos que Invencível atacou aquela mulher e depois de cair, ela se levantou com seu cajado mais uma vez e disse que estava ali pois o povo dela está prestes a ser destruído sem energia e ela precisa levar a energia daqui até o planeta dela. Mark diz que não adianta ela tentar salvar seu próprio povo se vai eliminar as pessoas desse planeta, e como não queria ouvir, a mulher começou a atacar. A namorada do Invencível tentou ajudá-lo, porém seus poderes estão se desfazendo e ela não pode lutar. Enquanto isso, os outros alienígenas estão controlando o corpo de cada vez mais seres humanos, e os Guardiões Globais chegaram preparados para impedi-los. Eles montaram um domo de energia ao redor do centro da cidade para não permitir que os alienígenas escapassem, e também tem dispositivos para removê-los dos corpos dos seres humanos e outros dispositivos para teleportar os seres humanos que forem salvos direto até um lugar seguro. De volta até a usina de energia elétrica, Mark conseguiu remover o cajado das mãos daquela alienígena, mas acabou sendo derrubado pelo próprio cajado, que não o escolheu para ser seu portador. Mas por sorte, sua namorada conseguiu derrubar aquela mulher. Os Guardiões Globais estavam resgatando os seres humanos, mas vão precisar de ajuda para derrotar os alienígenas. Quando o Invencível acordou, ele perguntou como sua namorada derrotou aquela mulher e ela disse que não sabe. Parece que os poderes da mulher vinham do cajado dela. Depois disso, Eve explicou que seus poderes estão falhando e ela não sabe por quê. De repente, Cécio apareceu pedindo a ajuda do Mark. Os alienígenas que estavam em Marte agora estão no centro da cidade e vão tomar o planeta inteiro caso eles não consigam contê-los. Mark vai ter que confiar no Cécio e pegou o comunicador para ser teleportado até lá. Enquanto isso, a mãe do Invencível e seu namorado conversavam a respeito de começarem a morar juntos. Depois disso, Invencível finalmente chegou até o campo de batalha. O robô resolveu negar as ordens do novo líder do grupo e foi até o esgoto, pois encontrou sinais de vida lá embaixo. Na superfície, o escudo de energia tinha apenas 8% de energia sobrando. Eles têm que salvar todos os seres humanos antes que o escudo seja destruído. Lá embaixo, Rudy, ou Rex, foi derrubado por um golpe pelas costas. Quando acordou, alienígenas tentaram tomar seu corpo, mas ele se desviou. Depois, conseguiu salvar mais 2 pessoas e se teleportou para fora dali. Na superfície, sobrou apenas o líder dos alienígenas que estava controlando um astronauta, mas Mark não pôde derrubá-lo, pois estava sem o dispositivo que libera as pessoas do controle dos alienígenas. Um dos super-heróis pegou o último dispositivo que sobrou e se apressou para entregar para o Mark, porém, o campo de energia estava se desfazendo. Ele não teria tempo de chegar até o Invencível e por causa disso, Mark destruiu aquele astronauta. Essa foi a primeira pessoa inocente que o Mark eliminou sabendo o que estava fazendo. Depois disso, Conquest acordou no lugar que estava preso embaixo de milhões de toneladas de concreto. Ele disse que o Invencível foi estúpido em deixá-lo vivo e com toda facilidade escapou de sua prisão e foi embora do planeta Terra. Cécio ficou desesperado.
Agora começa o segundo episódio. Vemos um meteoro chegando até um certo planeta e passando por diversas naves espaciais. Quando entrou na atmosfera do planeta, esse meteoro revelou ser, na verdade, um dispositivo que se dividiu em várias partes e espalhou uma espécie de gás na superfície desse planeta, que por acaso era o planeta dos Viltrumitas. Conhecemos então a história de um deles. Esse Viltrumita estava contando para alguns Viltrumitas ainda crianças a história do Imperador Argal. Ele é o único Viltrumita que tem uma estátua, pois ensinou para eles o que é o poder de verdade, mas um dia ele foi eliminado pelo traidor. Os herdeiros do Imperador perderam a vida e depois milhões de Viltrumitas também foram destruídos no Grande Expurgo. Porém, esse expurgo foi uma bênção, afinal, apenas os Viltrumitas mais poderosos sobreviveram. Depois de terminar essa aula com as crianças, aquele homem as mandou ir embora, pois no dia seguinte elas teriam que lutar umas entre as outras para ver quem é digna de continuar vivendo. De repente, um homem e uma mulher apareceram e começaram a atacar aquele Viltrumita. Era uma luta impressionante e de repente descobrimos que hoje é o dia que aquele rapaz tinha que provar que é um adulto. Por causa disso, seus próprios pais apareceram para lutar contra ele. Essa é uma batalha cruel, mas impressionante. Claramente, o jovem Viltrumita não tem chances de vencer, porém, antes que sua mãe o destruísse, o pai a impediu, dizendo que ele provou que luta muito bem. A mulher ficou irritada, disse que os dois são patéticos e não quer vê-los nunca mais. Depois foi embora dali. O filho agradeceu ao pai, que disse que ele agora tem que se preparar para fazer tudo pelo Império, e o nome desse jovem Viltrumita é Nolan. Ele então começou sua jornada como um soldado do Império, mas no dia de sua primeira missão, outros Viltrumitas começaram a passar mal e cair sem vida no chão. Isso está acontecendo com muitos ao redor do planeta inteiro. Um dos generais conseguiu descobrir que alguém conseguiu enviar uma arma biológica disfarçada de meteoro até o planeta, e essa arma biológica está espalhando um vírus extremamente potente que foi projetado para eliminar Viltrumitas. O general então perguntou para o regente do planeta o que fazer, e ele apenas mandou todos serem colocados em quarentena e também que eliminassem todos os não Viltrumitas que sabiam a respeito do vírus. Eles não podem demonstrar sua fraqueza para outras espécies. O vírus continuou eliminando muitos Viltrumitas e eles faziam de tudo para eliminar os outros alienígenas que trabalhavam no planeta e sabiam a respeito do vírus. Cada vez mais Viltrumitas estavam sendo destruídos por esse vírus e os cientistas não conseguiam formular uma cura. O próprio Nolan foi infectado e levado para um centro de quarentena. As montanhas de corpos estavam crescendo cada vez mais e vemos que Nolan conseguiu se curar sozinho desse vírus. Finalmente, depois de muito tempo, o vírus desacelerou e os Viltrumitas não sabem quem o criou. Agora, existem poucos Viltrumitas vivos e esses sobreviventes sofreram um período onde sua força e regeneração foram muito afetadas. Foi nesse momento que o Conquest perdeu seu braço. O general falou para o regente que bilhões de Viltrumitas foram destruídos pelo vírus. E a pior notícia é que com poucos Viltrumitas vivos, seus herdeiros serão defeituosos e ineficientes. Isso será o fim da raça deles. Toda essa história estava sendo contada pelo próprio Nolan e vemos que o outro alienígena, Alan, ficou impressionado. Nolan então explicou que só foi até o planeta Terra pois estava procurando por espécies que seriam capazes de ter herdeiros com os Viltrumitas. Essa era a missão dele, sair pelo universo tentando criar herdeiros com o maior número de espécies possível. E ele teve sucesso em sua missão, pois teve um filho, o Mark, que tem os mesmos poderes que ele. Finalmente, os dois chegaram até a casa do Alan, onde a namorada dele esperava por ele. Agora, os três vão ter uma reunião com o líder da resistência. O homem ficou impressionado com tudo o que aconteceu e agradeceu
agradecido, pois Nolan trouxe várias informações de armas e espécies de alienígenas capazes de derrotar Viltrumitas. Mas infelizmente Nolan não quer se juntar a essa guerra, não importa o que o Allen diga para ele. Porém, mesmo assim, ele vai ajudar a Resistência a encontrar essas armas para destruir Viltrumitas. Juntos, os três vão até uma nave procurar por uma arma capaz de eliminar qualquer ser vivo do universo. Nolan sabe onde ela está escondida, foi ele quem a deixou lá, porém, ele deixou essa arma junto de seu dono, pois achava que ela só funcionaria nas mãos dele. Por causa disso, esse alienígena dono dessa arma ficou enterrado embaixo de toneladas de rochas durante 100 anos. Mas quando eles chegaram nessas rochas, o alienígena ainda estava vivo. Ele conseguiu recuperar a sua arma e atacou Nolan e o Allen. Eles desviaram desses ataques e tentavam convencer o alienígena a escutá-los. Isso não funcionava, até que um momento, quando estava prestes a fugir, o alienígena iria destruir o Nolan. Porém, Allen se intrometeu e falou com ele que eles estão ali por causa de sua arma, mas também por causa dele, pois pode ajudar na batalha contra os Viltrumitas. E Nolan pediu desculpas por ter deixado esse alienígena ali preso durante 100 anos. Vemos que o alienígena está muito irritado, ele agora odeia os Viltrumitas por causa do Nolan, mas isso foi o que o fez pensar se vai ajudar nessa luta. Depois disso, Nolan e Allen foram até um planeta onde existem insetos que produzem uma substância em seus corpos capazes de destruir Viltrumitas. Depois, eles foram até um outro planeta com uma espécie alienígena forte o suficiente para eliminar Viltrumitas, porém, não sobrou nenhum dessa espécie, pois o Nolan, no passado, empurrou o planeta deles para perto do Sol e toda a água do lugar evaporou. As criaturas não sobreviveram. Depois disso, eles foram para mais um planeta onde Nolan já havia chegado e contratado uma outra espécie de alienígena para eliminar as pessoas. Porém, esses alienígenas conseguiram lutar e sobreviver, mas hoje odeiam os Viltrumitas e por causa disso aceitaram participar dessa guerra contra eles e mandaram Nolan e Allen conversar com o líder deles, que é um super-herói no planeta Terra. Em seguida, eles foram até o planeta do Battle Beast para chamá-lo para a batalha, porém, os habitantes do lugar disseram que o mais poderoso guerreiro não aparece nesse planeta há muitos anos e eles não sabem onde ele está. Depois disso, eles foram até um planeta com mais uma espécie de alienígenas capazes de destruir Viltrumitas. Esses alienígenas têm sangue frio e para derrotá-los, Nolan fez os cientistas construírem um dispositivo que cobriu o Sol. Por causa disso, os alienígenas congelaram. Junto do Allen, eles desceram até a superfície do planeta que tem uma gravidade extremamente poderosa. Foi por causa dela que esses alienígenas se tornaram tão poderosos. Para poder levar um desses alienígenas, Nolan pediu para o comandante da nave espacial empurrar um pouco o dispositivo que cobre o Sol. Porém, o comandante resolveu destruir aquele dispositivo inteiro e isso vai fazer todos os alienígenas se descongelarem. Nolan tentou se apressar para remover um desses alienígenas dali enquanto ainda está congelado, mas não deu tempo. A criatura se libertou e o atacou. Depois, várias outras começaram a se descongelar também. Nolan e Allen não podem vencer esses alienígenas por causa da extrema gravidade do planeta. Eles nem conseguem fugir, pois são muitos alienígenas. Para poder salvá-los, a namorada do Allen cobriu o Sol com a nave espacial. Isso fez os alienígenas serem congelados e o Nolan conseguiu escapar voando dali com o Allen. Por causa de sua burrice, o comandante da nave espacial não vai mais comandar e a namorada do Allen será a nova comandante. Eles então voltaram até o planeta do líder da Resistência para entregar tudo o que conseguiram. O líder da Resistência então chamou o Nolan para conversar. Ele diz que precisa tanto da ajuda dele quanto da ajuda de seu filho, Mark, mas Nolan diz que não pode voltar ao planeta Terra e o líder da Resistência o chamou para ver uma coisa. Ele o levou até o laboratório e mostrou algo terrível. O vírus que destruiu bilhões de Viltrumitas foi criado por ele e o líder da Resistência já criou um vírus ainda mais poderoso. Dessa vez, nenhum Viltrumita vai sobreviver. Acontece que o líder da Resistência é o traidor que destruiu o imperador dos Viltrumitas muitos anos atrás. Ele estava cansado de tanta crueldade, foi por isso que ele
criou o vírus. Nolan quase destruiu o líder da resistência e o fez prometer que esse vírus só vai ser usado como última opção. Como não tem outra escolha, Nolan vai ter que ir até o planeta Terra para buscar seu filho, senão o líder da resistência vai ter que utilizar o vírus. Enquanto isso, Conquest voltou até o planeta dos Viltrumitas e foi se entregar para o regente, pois ele quer ser destruído para ficar de exemplo para outros Viltrumitas. Porém, o regente não vai fazer isso. Na verdade, vai fazê-lo trabalhar ainda mais. Descobrimos então que esse regente é o mais poderoso de todos os Viltrumitas e se chama Thrag. Agora começa o terceiro episódio da quarta temporada de Invencível. O episódio começa com o Titan indo conversar com o Machine Head. O vilão o convidou até ali, pois aquele homem que consegue se transformar em um dragão ainda está vivo e voltou querendo se vingar do Titan e recuperar seu território. Machine Head quer que Titan volte a se juntar ao grupo de criminosos para ter seu território defendido por eles, mas Titan não aceita essa proposta. Depois disso, vemos que os Guardiões Globais voltaram até sua base secreta e quando o Rudy, ou Rex, foi tomar banho, um dos alienígenas saiu de dentro de seu corpo. Ele estava prestes a ser dominado, porém Monster Girl apareceu no último instante e conseguiu salvá-lo. Eles tiveram muita sorte e Rudy começou a dizer que talvez Invencível esteja certo. É melhor destruir as ameaças antes que as ameaças destruam a todos. Depois disso, vemos que Eve Atômica estava testando seus poderes, mas percebeu que nada funcionava. Tudo que ela criava acabava se desfazendo. Ela está desesperada. Depois disso, Titan foi passear com sua esposa e sua filha no parque. Mas os seguranças dele começaram a ser destruídos por alguém. O homem percebeu isso e usou seus poderes para defender sua família. E de repente, um homem apareceu. Ele foi contratado pelo Liu, aquele criminoso que se transforma em dragão, para destruir Titan e sua família. O homem fez de tudo para proteger sua esposa e sua filha e conseguiu se aproximar desse criminoso. Mas enquanto o acertava com vários golpes, o criminoso conseguiu efetuar um último ataque contra sua família. Elas seriam eliminadas, porém, um outro criminoso que faz parte do grupo do Titan conseguiu aparecer e salvar as duas. Graças a isso, Titan pôde destruir o homem contratado para destruir sua família. Enquanto isso, o Invencível estava no Pentágono conversando com o Cecil. O homem queria convencê-lo a deixar que o governo tomasse as decisões de eliminar pessoas para que o próprio Invencível não seja afetado por isso. Porém, o super-herói não vai aceitar mais ordens dele. Quando voltou para casa, Mark encontrou sua namorada. Ela estava desesperada. Seus poderes pioraram. Agora, ela não consegue mais controlá-los. Ela tem medo de tentar voar e acabar caindo. De repente, eles receberam uma ligação. A empresa deles tem um chamado de ajuda, mas o Invencível não quer ir até lá, pois precisa ajudar sua própria namorada. Por causa disso, Oliver vai em seu lugar. Quem pediu ajuda foi o Titan, mas quando Oliver chegou lá, ele disse que precisa do Invencível e mandou Oliver ir embora. Porém, o irmão do Invencível provou que também é forte e Titan aceitou receber sua ajuda. Vemos que Mark levou a Eve Atômica até o esconderijo dos Guardiões Globais para que o Rex pudesse ajudá-la. De repente, eles receberam um alerta. Aqueles alienígenas que invadiram o planeta Terra muito tempo atrás e foram exterminados pelo Omni-Man voltaram e agora estão preparados para conquistar o mundo. Os Guardiões Globais vão até lá para impedi-los e o Invencível vai ajudar. A luta começa rapidamente. Esses alienígenas estão levando pessoas para uma outra dimensão e eles possuem até mesmo robôs capazes de lutar contra Viltrumitas. Para derrotá-los, eles precisam encontrar a antena que está transmitindo o sinal que impede que eles envelheçam no planeta Terra. Porém, os super-heróis nunca conseguem encontrá-la e enquanto isso, Titan e o Oliver chegaram até o esconderijo do homem que se transforma em dragão. Imediatamente, ele começou o ataque. Enquanto Oliver lutava contra o dragão, Titan lutava contra o empregado daquele homem. Infelizmente, Oliver percebeu que não pode vencer o dragão e ligou para Eve Atômica pedindo a ajuda de seu irmão.
Porém, Invencível não pode ajudá-lo agora, afinal está lutando contra os alienígenas. Como eles não conseguiram encontrar a antena, Rex teve uma ideia desesperada. Junto da Monster Girl, eles invadiram a outra dimensão de onde os alienígenas vêm. Nessa outra dimensão, eles conseguiram encontrar a antena e Rex conseguiu destruí-la. Os alienígenas que estavam no planeta Terra imediatamente começaram a envelhecer e tiveram suas vidas destruídas. Ainda assim, Rex quer ficar naquela dimensão para destruir esses alienígenas de uma vez por todas para que eles não voltem ao planeta Terra. Os Guardiões Globais gostaram dessa ideia e iriam invadir essa outra dimensão, porém, um dos alienígenas conseguiu passar através do portal e destruir o dispositivo que abria esse portal. Agora os heróis não poderão ir até lá e o Rex ficou preso lá junto da Monster Girl. Nesse momento então, Invencível recebeu uma ligação da Eve contando o que aconteceu com o Oliver e ele foi até lá salvar o irmão dele. O dragão percebeu que não teria chances de derrotar os dois irmãos juntos e pediu para que seu empregado tirasse o corpo dele dali. O homem então o pegou e o dragão levou os dois para longe daquele lugar. Quando viu que foi o Titan que contratou seu irmão mais novo para ajudar, Invencível o atacou com muitos golpes. Ele disse para o Titan nunca mais colocar sua família em risco. Depois disso, Invencível e o irmão dele foram embora. Como não teve outra escolha, Titan teve que se juntar ao grupo de criminosos para ter seu território defendido e, infelizmente, Liu, o homem que se transforma em dragão, também se juntou a esse grupo. Tudo isso foi um plano do Machine Head. Eles foram enganados. Depois disso, Mark acordou durante a noite e encontrou sua namorada trancada no banheiro. Acontece que ela fez um teste e descobriu que está grávida. Obrigado por assistir. Até o próximo!